Lá. Comum. O que é o comum? E aí quem atualiza para nós essa perspectiva, eu estou trazendo várias referências, né? Tem dois autores franceses que ajudam a pensar esse comum, né? Isso do ponto de vista mais teórico, metodológico, mas aí a gente pode trazer os exemplos práticos também do comuns, né? Dos comuns também no plural, que é a Pierre Dados e o Christian Laval, né? Então eles fazem o primeiro livro, que é A Nova Razão do Mundo, que lá eles vão fazer uma análise e um diagnóstico do neoliberalismo. O que eles vão demonstrar dessa tese? O neoliberalismo, que é a política da qual capitalista do nosso tempo, do imperialismo do nosso tempo, né? Essa é a fase superior do capitalismo, como diria o Lenin, né? Do imperialismo. O neoliberalismo, ele não é apenas uma política ideológica, ela é uma ideologia. Entendendo ideologia como tomar o todo pela parte, né? Pegar a parte e torná-la o todo, universalizar uma partezinha, né? Que é essa ideologia neoliberal, né? Do livre comércio, da privatização, né? Da redução do Estado. Então, as políticas neoliberais é uma política ideológica, sim, mas é mais que isso. Para os autores, é uma forma de racionalidade, é uma forma de razão e agir no mundo, está na cabeça das pessoas. Não à toa que você tem uma adesão muito grande entre os trabalhadores às políticas de privatização. Mesmo muitos trabalhadores sem saber o que significa privatizar e os impactos que as privatizações, por exemplo, a privatização do metrô pode trazer para a sua vida. Tem gente que defende, tem que privatizar, vai ser mais eficiente. Aí a gente cai no mito no Brasil de que o Estado é ineficiente, que é uma inverdade. Você tem coisas ineficientes no Estado, mas você tem coisas muito eficientes no Estado. E que o mercado é eficiente, virtuoso. Só o mercado é virtuoso. Então privatiza. Então esse é o impasse que a gente está vivendo. Nova Razão do Mundo, Pierre Dados e Christian Laval. Aí a gente chega no comum, né? Que é a outra obra deles, que é a continuação dessa. Eles mostram o problema e mostram a saída. Comum. Então vários autores estão pensando o comum. David Harvey, em Cidades Rebeldes, por exemplo, né? Do Direito à Cidade à Revolução Urbana, que é um livro, um texto que ele homenageia o Henri Lefebvre, né? Ele faz homenagem ao Lefebvre e ele traz as questões atuais. Ele vai dar como exemplo, que é muito legal, a guerra da água na Bolívia. Eu acho que é um exemplo muito palpável, né? Falar em privatizar a água. Como é que se privatiza a água? A água que é um fator da natureza, né? É tratada como recurso, é isso que o Ailton Krenak vai questionar, né? A natureza não é recurso, a natureza é um ser que existe. Como nós somos um ser da natureza, também somos natureza. A natureza ela é tratada como recurso, na lógica capitalista de produção, né? E aí, os povos originários da Bolívia, aqui não vai privatizar, porque a água é algo comum, essência da vida. É mais que um recurso, ela é uma essência da vida. Sem água a gente não vive. Como é que você vai privatizar? Então, o comum uniu a luta dos movimentos populares, movimentos sociais, contra a privatização. Eles conseguiram barrar a privatização da água na Bolívia. Comum, pela água. A moradia poderia ser tratada como comum. A cultura ser tratada como comum. Porque a gente produz de forma, né, comum. Quando a gente produz coletivamente, é o comum. Não é a dicotomia coletivo-indivíduo, é comum. A construção da nossa individualidade na sociabilidade de um comum, de um projeto comum, de uma experiência comum, de uma experiência que só é possível fazer socialmente, porque nós somos seres sociais, antes de sermos indivíduos. Somos os dois, somos seres sociais do nosso tempo, mas somos também individualidades, que pensamos, agimos e sentimos de formas diferentes nessa forma social, nessas relações sociais, nessa sociabilidade. Então, o projeto político, ele precisa colocar em pauta comum. Aí eu termino a minha fala, que eu já delonguei, né? Queria resgatar Henri Lefebvre, seu livro também, né, sua obra, A Revolução Urbana. Então, no final da Revolução Urbana, que ele vai trazer os problemas, os diagnósticos e pensar uma teoria do urbano, né, pela Revolução Urbana, e olha o termo que ele está tratando, Revolução Urbana. Isso é bem importante, né? Porque para o Lefebvre, a revolução do nosso tempo, ela passa pelo urbano. Você tem
três momentos predominantes na história, né? O momento agrário, o momento industrial e o momento urbano. Só que hoje os três estão interligados. O agrário, o industrial e o urbano estão juntos. Só que o urbano é o que se universalizou, né? E o que ele vai colocar no final como projeto político? Duas estratégias. A estratégia do conhecimento é colocar como primeira pauta o direito à cidade. Direito à cidade, entendendo o direito à cidade como o direito da gente produzir a cidade de acordo com os nossos desejos e se apropriar da cidade de forma comum, né? Enquanto classe trabalhadora. Segunda estratégia, a estratégia política. Generalizar a experiência da autogestão. A autogestão é a grande experiência da classe trabalhadora. E aqui no Brasil a gente tem o Maurício Trachtenberg, que pensou muito isso. Ele tem um livro clássico chamado Reflexões sobre o Socialismo, que ele começa de partida, né, já dando no peito, né, questionando algumas formas de organizações, como o sindicato, que se burocratizam, lembrando que os sindicatos são fundamentais, e o partido político, que também se burocratizam, né? Por quê? Porque separa quem pensa e quem faz, a base da direção. Temos que superar isso também. Porque essa é a lógica capitalista, é separar o trabalhador intelectual do trabalhador manual. O trabalhador manual, ele não controla o trabalho. Ele só faz aquilo que ele manda fazer. Certo? Então, se isso está na produção, isso se reproduz nas organizações políticas também. Né? E é isso que a gente precisa superar. Autogestão. O Trachtenberg vai colocar isso. Os trabalhadores constroem as suas formas de luta na ação política, na sua própria luta política social, lutando contra o capital, lutando pela superação do capitalismo. Ele constrói as suas... Então a gente vai ver historicamente ocupações secundaristas. Recentemente aqui no Brasil, ocuparam um monte de coisas, se generalizou, né? Por quê? Queriam impedir a reorganização escolar, por exemplo. A revolta da tarifa em 2013, povo na rua, conseguiu barrar e conseguiu passe livre, por exemplo. Quer dizer, são essas ações que permitem você construir outras possibilidades, né? Então, de comuns, né? Transporte é comum a muita gente, né? Escola é comum a todo mundo, né? Todo mundo tem que ir para a escola, né? Então, pelos comuns, né? Então, só para a gente pensar que é a autogestão. A autogestão como forma de autonomia e também de uma forma talvez um pouco mais horizontal entre os trabalhadores e trabalhadoras. Óbvio que em algum momento você precisa de direção. Precisa. Na maioria das lutas você vai precisar de uma direção, de um foco, de uma direção. Mas é combinado com essa horizontalidade. Quando tiver necessidade de verticalizar, você verticaliza, mas não pode ser a organização vertical o tempo todo. Ela tem que também ter momentos de horizontalidade. O MST trabalha dessa forma. Você tem uma instância mais vertical, que é a direção, né? Regional, estadual e nacional, mas você tem os setores. Setor de educação, setor de produção, setor de cultura, se organizam de formas mais horizontais. O movimento zapatista no México se organiza assim também. Você tem cada pessoa numa instância, né? Também num setor, numa atividade da comunidade dos caracóis zapatistas, dos territórios zapatistas, né? E você tem um exército zapatista, que é uma organização mais vertical. Quando precisa se defender, eles verticalizam. Aí é comando militar, é guerra. Quando você está em guerra, aí não tem essa de ficar debatendo muito, sabe? Vamos definir aqui, que senão você morre. Aí verticaliza. Mas isso para algumas situações, para alguns momentos, não o tempo todo. Então, acho que passa por aí, né? A emancipação da classe trabalhadora, como diria Marx, será obra da própria classe trabalhadora. Não tem outra saída. Não vai ser obra de um partido ou de um único partido, não vai ser obra de uma única organização, que tem lá um programa miraboloso, um projeto miraboloso. É o conjunto das organizações. A Revolução Cubana, ela aconteceu com um processo histórico. Você tem o movimento 26 de julho, que foi um movimento que deu a direção, um movimento forte da guerrilha, né? Guerrilha de Serra Maestra, mas você tem o Partido Socialista e você tem o Diretório Acadêmico dos Estudantes. Você tem várias organizações que se unem naquele contexto de luta revolucionária para algo além daquilo, né? São várias organizações que lutam por uma revolução social, não é uma única. Porque eu falo que a gente perdeu a janela histórica em 2013 aqui, o povo estava na rua. Qual era o projeto político? Disputar eleições.
É isso? Isso é projeto político? Eleição, ela pode ser parte de um projeto político, mas não deve ser o projeto político. Vamos resolver eleitoralmente. Perdemos para a extrema-direita. Passamos o perrengue que passamos, né? Então é isso. Os soviets, os conselhos, mostraram isso. Experiência riquíssima. Revolução Cubana, os comitês de defesa da Revolução, CDRs. E por aí vai. Várias experiências históricas que dariam para a gente falar aqui de comuns, né? Ai, oi, oi, que treme o chão, que a favela é um mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união.